Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Isaías capítulo 8, versículo 17. É fácil adorar a Deus quando temos tudo indo bem, onde todas as coisas na nossa vida estão de acordo com os nossos planos. Todavia, como vamos adorá-lo quando as coisas não são favoráveis? Ou quando tudo dá errado? Como eu e você adoramos a Deus diante dessa situação? A adoração mais profunda é louvar a Deus em meio às provações, em meio à dor, em meio às dificuldades, porque ali vamos estar confiando totalmente nele. Porque quando as coisas estão favoráveis, estão indo tudo bem, é muito fácil eu e você dizer que confiamos em Deus. Pois bem, as nossas amizades, elas são frequentemente testadas. E isso não é diferente com Deus. Há momentos em que sentimos que Deus está conosco e há momentos que sentimos que Ele está longe. Porque todo relacionamento pessoal, ele vai passar por uma fase de aproximidade e de afastamento, porque é natural. Isso é necessário para o amadurecimento da nossa amizade. Portanto, quando isso ocorre, a gente tem uma dificuldade, ou melhor, quando o afastamento ocorre, a gente tem uma dificuldade de adorar a Deus. Mas nós devemos adorá-lo mesmo assim, mesmo quando as coisas estão difíceis, porque ali é que nós provamos que estamos de fato confiando nele, quando tudo dá errado. Mas voltando ao assunto, com exceção de Jesus, Davi foi o homem que mais teve uma amizade profunda com Deus. E mesmo tendo essa amizade íntima e essa amizade profunda, ele sentiu a ausência de Deus incontáveis vezes, como podemos ver descrita nos Salmos, onde ele não sente a presença de Deus, ele pergunta por que Deus abandonou ele, por que Deus o entregou a seus inimigos e por aí vai. E é óbvio que Deus ele não abandonou Davi, assim como não abandona eu e você. Mas existe uma parte de onde, como posso dizer, Deus Pai, ele vai esconder a face de nós. Lá em Isaías 45:15 vai citar isso. E quando Deus ele vira seu rosto para nós, ele esconde a sua face, ou ele parece distante, é porque ele está nos testando. É porque ele está nos colocando provas para ver se realmente confiamos nele. Mas ele está presente. De fato, quando a gente está nessa situação, nós achamos que o nosso pecado ou cometemos algum erro para incitar a ira de Deus. E de fato, o pecado ele realmente afasta Deus de nós. Todavia, não é apenas por isso que Deus se afasta. Esse sentimento de abandono é um sentimento que nos deve, ou melhor, é um sentimento que deve fazer com que a gente reflita, porque nesse momento vamos ter certeza se vamos continuar adorando ou não. É onde muitos fraquejam nossa fé, quando achamos que ele está distante. E um erro comum nessa questão de achar que Deus está distante é que muitas vezes a gente confunde, ou melhor, muitas vezes a gente comete o erro de procurar experiências, mas não buscar a Deus de fato. Por exemplo, quantos cultos você chegou e falou, esse culto eu senti a presença de Deus, o outro eu não senti. A presença de Deus ela mudou de fato? Não. E não confunda a onipresença de Deus com a sua manifestação. Deus é onipresente, certo? Ok, ele está em todo lugar. Mas ele manifesta a sua presença em alguns lugares. Ele escolhe manifestar. Ele escolhe descer a sua presença ali. E a gente muitas vezes é apegado a esse pequeno detalhe, se vai sentir ou se não vai sentir. Quando não sente, nós achamos que nós estamos em pecado, nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus se afastou de nós e por aí vai. Mas não é bem assim. Muitas vezes ele se afastou para que eu e você amadureçamos a nossa confiança nele. Porque se ele está sempre presente,
e as coisas estão indo bem, a gente passa a confiar de forma automática. Mas quando ele se afasta, as coisas estão ruins, aí nós acabamos sendo igual o Jó, nós, na verdade, ficamos semelhantes a Jó e acabamos confiando realmente no que ele faz, no que ele é. Nós buscamos realmente a Deus e não apenas uma experiência com a sua manifestação da presença.